Olha, e escrevi a coleção, como é que diz, surgiu a ideia para essa coleção? olha, a ideia foi muito natural, estás a perceber? Por isso é que eu optei por lançar esta coleção e não as outras obras que já tinha. Porque eu, quando dediquei-me ao meu autoconhecimento, certo? E descobri coisas maravilhosas. E por as ter descoberto, não é? Comecei a pô-las em prática e comecei a viver uma vida espetacular e sentia-me tão bem, porque eu conhecia-me e conhecendo-me, eu vivia a minha verdade. Uhum. Porque eu depois acabei por me despedir e concentrei-me apenas em trabalhar por conta própria. E eu pensei, se é tão bom sentir-me assim, eu quero que as outras pessoas se sintam como eu. E depois pensei que eu sempre fui muito mais para crianças do que para adultos. Era ainda melhor, não é, se todos crescêssemos assim, porque se nós nunca perdêssemos a nossa essência, nós não tínhamos necessidade de chegar a adultos perdidos, não é? Yeah. E a recuperar trabalho que devia ter sido feito, não é? Então, mas quem sou eu? O que é que me faz feliz? Qual é o meu propósito, não é? Que se pergunta tanto agora. E então eu comecei a procurar livros de desenvolvimento pessoal para crianças, mas não encontrei nenhum como tinha pensado. Havia alguns, mas ou era de posições de yoga, ou assim uma respiração ou outra, não era assim nada como tinha pensado. Até que eu pensei, então, mas porque é que não escrevo eu própria, não é? E pronto, bastou pensar isso para começar a escrever. Comecei a pensar, então que tópicos é que eu gostava de ver abordados? Estes. Ok, então vou perguntar às minhas amigas, olhem, decidi escrever uma coleção de desenvolvimento pessoal para crianças. O que é que vocês gostavam que eu falasse? E as minhas amigas com filhos deram-me várias sugestões. E então pronto, foi assim que surgiu. E porquê é que eu digo que estes livros são... Os outros que eu encontrei, para já eram muito poucos e não eram como eu idealizava. Porque estes que eu escrevi, eu quis apresentar determinadas estratégias ou técnicas de desenvolvimento pessoal através de histórias. Ou seja, as crianças, os adolescentes tomam contacto com as estratégias através de uma simples história. Não é, olha, está aqui esta respiração, faz. Ou está aqui esta pergunta, reflete. Não. Estão a ler uma história, não é? Estão a envolver-se no enredo, estão a relacionar-se com os personagens, baixam as guardas, percebes? Há menos resistência e pensam, se estas personagens estão a viver esta transformação e se sentem assim, o que é que eu perco em experimentar? E depois, havendo esta abertura, não é? A pessoa experimenta e ao experimentar vai efetivamente sentir os benefícios, porque sente-se, e depois vai ser o ciclo, não é? Para continuar a sentir os benefícios, vai continuar a pôr a técnica em prática e depois torna-se um hábito. Então, era isto que eu queria com a escrita destes livros, que é através de uma história haver menos resistência e experimentar isto que devia ser uma coisa tão natural em nós. Sim, faz todo sentido e eu costumo falar muitas vezes também disto, que é, está provado que o transporte narrativo, que é quando nós somos transportados para dentro de uma história e vivenciamos aquela história mesmo não sendo real, isso muda a nossa forma de pensar, muda a nossa mentalidade, muda a forma como nós vemos o mundo. Então, para mais, quando nós ainda somos crianças e as crianças com a sua mente ainda muito mais suscetível de ser influenciada, mais aberta a novas ideias, não é? Faz todo sentido, faz todo sentido. Eu quase que penso, como é que nunca ninguém tinha pensado nisto? Mas ainda bem que foste tu. Não é? Então,